Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast com calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Então vamos começar o programa, não é? Bem-vindos a mais um episódio de O Segundo Trabalho de Hércules. Eu sou o Duarte. Eu sou o Sérgio. E hoje temos a continuação. Como é que começava o filme? Roads, We Need Roads. Não. Where we're going, we don't need roads. Exato. Então, Back to the Future parte 2. Tu dizes 2 ou parte 2? Acho que digo 2. 2. Eu digo às vezes 2, às vezes digo parte 2. O que é que temos? É um filme que estreou em dezembro de 1989 em Portugal, no dia 22 de dezembro. Portanto, estávamos mesmo nas férias de Natal. Exato. Do nosso primeiro ano de colegas. Ou não? Sim, exatamente. Sim. Primeiro ano de colegas, tínhamos para aí 3 meses de aulas. Fomos para casa e fomos ver ao cinema, cada um no seu sítio. Eu provavelmente devo ter visto isto no Centro Comercial das Amoreiras, acho que foi o que aconteceu numas férias de Natal com a minha avó. E tu a mesma coisa ou não? Também foste ver ao cinema? Não, eu fui ver ao cinema, sim. Eu devo ter ido ao 7º Arte ou Londres. Mas ia quase apostar no 7º Arte, que era mais perto de casa, era só atravessar a linha e estávamos lá. Por isso ia apostar mais lá. O primeiro eu vi no Gemini, como já tinha falado anteriormente, e o segundo ainda não sei muito bem, porque como é um filme que eu depois vi muitas vezes, a associação de cinema tornou-se muito vaga. Lembro-me mais de ver o filme das vezes que vi em casa, em que tinha um videogravador, nem sequer era videogravador, era só um leitor de vídeo marado. E era tendo em conta que havia bastante tempo de separação na altura, não é? Entre o lançamento do filme no cinema e o VHS, quanto tempo é que tu achas que demoraste a ter em casa a cassete do Back to the Future? Eu acho que eu tive a cassete um ano depois. Eu acho que ela foi dada pelo Galáctica ou não? Foi dada pelo Galáctica. O que aconteceu foi, eu vi tantas vezes aquele filme, era um filme que estava sempre a sair do Clube de Vídeo, que o meu pai achou que seria muito mais interessante, não, seria muito mais económico para ele comprar a cassete. E assim comprou e eu continuei a ver, mas uma cassete comprada. Por isso presumo que seja um ano depois, porque se formos pensar, a nossa febre, o Regresso ao Futuro, surge quando? No 5º ou no 6º ano? É mais no 6º? Ou não é no 5º? É difícil dizer. Para mim é difícil. Eu sei que provavelmente nós devemos ter apanhado possibilidades de rever o primeiro filme passados estes anos todos, justamente porque o segundo estava no cinema. Exato. Porque a RTP deve ter voltado a passá-lo, havia mais coisas à volta dele. Mas este Natal foi o Natal que nos pôs muito mais obcecados com os caça-fantasmas do que com o Regresso ao Futuro. Por isso é difícil dizer se foi uma coisa mais do fim do 5º ano, se foi uma coisa já do 6º ano. Pois, pode ter sido mesmo o fim do 5º ano, depois com o surgimento do filme nos clubes de vídeo. E nós, ao vermos o filme várias vezes, aquilo depois trazia às férias de verão e começa... Também se tem que dizer que nós nunca passámos por uma fase de Regresso ao Futuro com muita intensidade na escola, do ponto de vista escolar. Não. Nós contámos aqui o episódio em que o Peugeot 205 do nosso colega Tiago se transforma numa máquina do tempo. Mas eu acho que a brincadeira foi mais rica do que a nossa relação com o filme no recreio. Nós não andávamos propriamente a reencenar o filme, não tínhamos nenhum merchandising do filme. Portanto, se não fosse essa opção que o Tiago desenvolveu com o Back to the Future, nós provavelmente não temos assim muito material à volta do... Nós jogávamos junto do filme e falávamos muito os dois quantas vezes é que era o nosso filme. Agora, não sei se isso surge um bocado quando saiu do 3 ou que surge durante o 2, porque o 3 nós vamos os dois ver ao cinema. O 3 estreia em agosto de 1990, portanto não foi logo no verão seguinte aqui em Portugal. Exato. Eu lembro de nós os dois irmos ao cinema ver o filme. É o Paulo 70?
Sim, Apollo 70. Porque antes do Apollo 70 nós tínhamos ido ver o História Interminável 2 e acho que foi o último filme que eu vi no Apollo 70 foi o Back to the Future 3 contigo. Mas entretanto eu tenho uma nota para te dar. O Tiago viajou até ontem. Viajou até 2022. Sabes porquê? Tu confirmaste ontem um episódio. Não. Porque eu ontem vi um Peugeot 205 estacionado lá perto. Igual o Tiago João. E se pensei, será que está aqui um para-raios? Só que estava a passear o cão e ainda pensei, vou tirar o telefone e vou fotografar o carro. E eu fui hilariante e pensei, não acredito, vamos falar do Regresso ao Futuro 2 e aqui à minha frente um Peugeot 205. Fantástico. E sobre o filme, na altura nós falámos qual era o teu favorito e perguntei, qual é que é o teu favorito? É o primeiro. É o primeiro, exatamente. O primeiro filme tornou-se o meu filme de conforto. Sempre que a vida não corria bem ou sempre que havia um slump, a minha tendência era num daqueles almoços aborrecidos, ou porque já estavas de férias, ou precisavas ali de te ocupar aquelas horas do almoço enquanto aquecias a comida no micro-ondas. Eu punha invariavelmente o primeiro filme do Regresso ao Futuro. Foi sem dúvida o filme que eu mais vezes vi. E que eu, houve ali uma altura que quase todos os dias eu vi o Regresso ao Futuro à hora do almoço. O Gonçalo, quando ia lá à casa, já sabia. Não aguento mais este se eu aparecer lá por volta da hora do almoço, certeza que o gajo está a ver o Regresso ao Futuro. Mas é aquele filme um bocado, como se diz, de comfort food, não é? Tens aquele prato que vais-te lembrar da casa da mãe ou da avó. Sim, eu percebo isso. Para mim, o Regresso ao Futuro é esse comfort movie que quando me apetece aconchegar com uma bebida quente e o sofá e isso, o Regresso ao Futuro é aquele filme mesmo confortável. Sim. Percebo o que estás a dizer, sim. E eu, ao contrário de ti, eu não tinha o filme, a segunda parte em casa. E o primeiro é que me encantava. Mesmo aquele regresso aos anos 50 e aquele cenário que é mais íntimo do que o Regresso ao Futuro 2. Sim. O Regresso ao Futuro 2 é um filme muito caótico, intenso, muito explosões, intenso, com constantes mudanças de timeline, de época. Eu adorei o 2 por causa disso mesmo. Era primeiro ter quando miúdo, todos nós temos aquela coisa de o que é o nosso, o que será o futuro, não é? E eu lembro-me de ver o Regresso ao Futuro e imaginar o que seria o meu futuro, ou seja, daqui a 20 anos ou daqui a 30 anos, e eu adorava aquele filme por causa disso mesmo, não é? Imaginar, vou ter um overboard e vou poder andar de skate a flutuar, vai haver carros voadores, vai haver casacos que se ajustam e ténis que se apertam. Eu adorava essa ideia do futuro, tudo muito limpo. Era uma coisa que me fascinava bastante. E depois tinha aquela... temos de pensar que todos os 3 filmes depois têm aquela sequência que seguem todos, não é? A perseguição do skate, por aí em diante. A perseguição de skate era uma coisa que também me fascinava neste filme, sobretudo por causa dos overboards e ter... ou seja, era ter exatamente a mesma sequência que o primeiro tinha. Só que, no fundo, a vida do futuro até é uma parte relativamente curta. Aquilo só para explicar que vai haver um Sports Almanac que vai estar nas mãos das pessoas erradas e aquilo vai mudar completamente. Enquanto o primeiro filme deixou-nos conhecer mais a fundo o passado da família do Martin. Exatamente. Ou seja, nós convivemos mesmo com a mãe e o pai. Nós convivemos com o vilão, com o Biff. Exato. E todas as personagens que são introduzidas na segunda parte, que é o filho do Marty e a filha também, são passadas assim, em flash. Nós não conhecemos no fundo, nós não passamos não bebemos nada do futuro. Não... Sim. Mesmo até o neto do Biff, tudo isso, nós não temos qualquer noção, não é? Ou seja, só temos assim um livezinho. Eles estão lá mais para replicar as mesmas cenas do primeiro filme, para provocar novamente o conflito entre o vilão e o herói, a perseguição do... O eterno falhanço do próprio Marty, não é? Dele estar sempre um bocado... Dele ser sempre vítima da sua incapacidade de tolerar uma ofensa, em particular que o chamem de cobarde, ou Yellow, que ele, em todos os filmes é um problema. Aliás, depois descobre-se no terceiro filme que já era um problema de um Martin McFly, de um antepassado do gajo, da família do tetravô dele.
que já ele era um cabeça quente que morreu por causa de não aguentar um insulto. Exato. E depois esse ritmo estabelece para todo o filme, ou seja, nós temos muito pouco tempo para beber o futuro e muito pouco tempo para beber o também perceber um bocado de que como é que as coisas podem mudar, não é? E houve esse shift com ou seja, um caminho errado, não é? Aquela questão do Sports, como falei, do Sports Almanac, que nós não podemos alterar o passado porque isso vai alterar toda a linha temporal e por em diante, e que de repente encontramos um futuro não, na altura um presente totalmente quase trumpesco, não é? Tens ali um figura muito Trump com o hotel, não é? Super... Isso, o casino. O casino Aliás, é um tema que se estabelece ao longo de toda a trilogia, é que sempre que o Marty toma uma decisão para seu benefício, as coisas correm mal. Exatamente. Ou seja, sempre que o egoísmo vem ao de cima, naquele caso, a possibilidade de se tornar rico com as apostas nos resultados desportivos, descamba sempre que o Marty se torna egoísta, o futuro, pá. E uma pergunta: se tu tivesse a oportunidade de viajar no passado, de viajar para o futuro, não farias o mesmo, talvez? Porque é um easy money, não é? Ou seja, tu viajas, tiras quando é que é o sorteio do Euromilhões, o dia X, vou tirar os números corretos, tiro 2 ou 3 Euromilhões, porque why not, não é? Porque não? E vou apostar e vou ficar ultramilionário e não tenho mais nenhuma razão a preocupar, não é? Eu posso dizer que de vez em quando vejo aqueles números gigantes de Euromilhões, penso, se um gajo viajasse no tempo era interessante para ficar com este dia todo, mas depois às vezes recordo, tipo, não, depois isto pode dar para o torto, Então, olha, vamos ver uma coisa. Uma das coisas que eu noto sempre que vejo o segundo filme, é que faz-me, especialmente quando vejo os filmes assim colados, uma coisa que me faz imensa impressão é o quão o Marty envelheceu do primeiro para o segundo filme. Sim. Eu tenho mesmo, quando eu hoje vejo o Michael J. Fox a entrar em cena no segundo filme, já é outra pessoa. Sim. Já tem mais pés de linha e já é mais um velho a fazer um papel de jovem. É um salto forte na vida dele em termos visuais, que a pessoa não tem tanto essa noção se deixar passar um tempo entre cada filme, mas quando se vê colado, é um salto grande. Já o Doc não podemos dizer o mesmo, porque pois é, o Christopher Lloyd mantém-se bastante jovem de um para o outro. Depois nós também passamos a ter uma nova namorada do Marty, que passa a ser a Elizabeth Shue, que eu tenho uma passa a ser a Jennifer, que é uma personagem muito maltratada e super gozada neste filme, não é? Porque é largada em tudo o que é alpendre e stack de papéis e etc. Ela passa o tempo todo a ser abandonada a algures para não chatear a história do filme. Que horror, imagina. Vou deixar aqui a minha namorada deixada aqui num alpendre. Nós hoje, quando vemos os documentários sobre os filmes, nós sabemos que não havia propriamente um projeto para fazer 3 filmes do Regresso ao Futuro. Sim. E eles hoje consideram um erro ter incluído a Jennifer na cena final do primeiro filme. Quando o Doc regressa a 1985 e convoca o Marty e a Jennifer para irem com ele numa viagem do tempo. Para a produção do filme, aquilo resolvia o primeiro filme e nunca mais se voltava a falar na coisa. Quando eles tiveram que produzir um guião para o segundo filme, e agora temos a miúda no carro também. Se ela desmaiasse ao ver ela própria, não é? Então ela está sempre, no fundo, ela está sempre a levar com aquele aparelho do Doc para apagar memórias ou a ser largada num canto qualquer para não chatear o argumento. O Doc era um sacana. O Michael J. Fox, por seu turno, nestes anos fez uma data de coisas. Eu fui só dar assim uma olhada muito por alto no Internet Movie Database. O primeiro Regresso ao Futuro é de 1985, que é também o ano do Luby Jovem, Teen Wolf. Passado 2 anos ele faz o Light of Day, que é, não sei se é Os Luzes da Ribalta ou como é que se chama, que é um filme com a Joan Jett. É um filme em que eles são um casal do rock do punk rock e da... Esse é de 87. Logo a seguir vem o Segredo do Meu Sucesso, não é? Aquele filme sobre Wall Street, sobre o jovem o gajo que se faz passar por um white collar.
Businessman, também de 87. Depois veio o Bright Lights Big City com o Kiefer Sutherland em 88. Os Corações de Aço, Casualties of War, em 89, que é também o ano em que sai o segundo Regresso ao Futuro. Portanto, temos aqui uma mão cheia de filmes entre o primeiro e o segundo. O primeiro, aquilo funcionou de facto, o Regresso ao Futuro tirou o Michael J. Fox da televisão. Sim. Ele já era muito desejado na altura, já era uma figura bastante desejada para sair. Sim. Apesar de ele não ter um leque de carreira dramática, não era sempre uma figura um bocado agora usa-se muito dramedy, não é? Ou seja, tens um drama comédia cómico ou uma comédia meio trágica. Ele não tinha assim uma capacidade muito grande de mudanças de papéis, não é? De fazer muitos papéis, mas lá que ele fez bastantes filmes nessa época, porque era bastante desejado, era o Timothée Chalamet da época, não é? Por isso ele bom, eu disse tirou da televisão, mas não o tira literalmente, porque ele continua até 89 a fazer o Family Ties. Quem Sai aos Seus. É Family Ties? Não. Era Family Ties, Quem Sai aos Seus. Outra coisa que eu falei aqui na presença do Marty como uma das coisas que me faz impressão quando vejo os filmes colados, e outra das coisas que sempre ficou para mim como uma grande diferença para o segundo filme é que é um filme que eu já encontrava mais problemas no guião. Aquela sensação de que está tudo perfeitinho e fechadinho que a gente tem com o primeiro filme, no segundo já me gerava problemas. Nomeadamente, que é uma coisa que como dizer, os miúdos pensavam sobre os laços espaciotemporais, porque é que o Biff consegue viajar no tempo, entregar o Sports Almanac a si próprio, não a si próprio, mesmo, tens razão, e regressar, apesar de ter alterado a partir dali irremediavelmente o tempo, porque é que ele consegue regressar ao timeline normal. Exatamente. E quando o Doc e o Marty querem fazer o mesmo, não conseguem. O que é que o Biff conseguiu aprender sobre a estrutura do espaço-tempo que faz com que ele consiga regressar ao timeline? Eu nunca tinha pensado nessa abordagem, tinha pensado sempre de como é que ele viaja para trás no tempo, entrega ou seja, o almanac a si mesmo e não cria aquela disrupção temporal como o Doc promete. Do encontro pode criar isso tudo. Um paradoxo. Mas nunca tinha pensado nessa abordagem de ele altera sistematicamente o futuro e ele consegue viajar para o futuro normal, não é? Quer dizer, eu tenho uma boa explicação para isso. Tenho uma boa explicação, porque nós estamos a ver no futuro e o Marty consegue viajar para trás, não é? E consegue corrigir tudo para que volte tudo a ficar normal, porque ele depois viaja para o passado para retirar o Sports Almanac do carro dele. Não é? Aquela cena do carro, o gajo vai lá atrás e o gajo tem aquilo no banco do passageiro e ele retira o Sport Almanac. Por isso depois esse futuro nunca chega a acontecer realmente. Tá bem. No futuro, não é? Porque ele ainda consegue remediar essa solução. Portanto já era garantido que ele ia mesmo remediar o futuro. Mas sim, mas é verdade, mas depois ficamos a pensar, tudo bem, mas há uma solução mais simples, que é uma solução que os fãs começaram a apresentar e que que a gente até tem uma versão disso no Big Bang Theory, naquela série, naquela sitcom, mas que já era uma solução que era tratada nos fóruns da internet, quando começa a haver internet. Então o que os fãs dizem é que na realidade não há paradoxo, não há problema, porque o Biff velho regressa ao seu futuro, regressa a 2015 antes do jovem Biff ter feito as apostas. Sim, exatamente. E então como ele demorou alguns dias a decidir que ia apostar, não é? Exato. Ele não faz apostas naquele dia do baile. Ele naquele dia do baile vai ao baile. Exatamente, sim. E portanto, como o Biff velho faz a viagem antes das apostas, ele ainda volta ao timeline tradicional, ao timeline normal. Exato.
Daí a história do Marty estar no carro para roubar-lhe o Sports Almanac. Não, mesmo antes disso. Quando o Biff velho faz a viagem, ainda não tinha havido qualquer encontro com o Marty que rouba. Ok. Agora já estou a perceber. Ou seja, não há qualquer contacto com esse Marty, nem... Sim. Ok. Isso. Ao contrário do que acontece ao Marty e ao Doc, que quando saem de 2015 e vão para 1985, já se vêem a si próprios e... já encontram a realidade, como tu disseste, trumpizada. Sim. Ok. E portanto agora já estão tramados, porque eles agora já estão na realidade em que o Biff apostou, já estão na realidade em que... Porque eles depois a seguir é que têm que ir para o passado, não é? Com a famosa história do gajo. Sim, eles agora já estão no novo timeline, portanto mesmo que regressassem ao passado já nada podiam fazer. Exatamente. Então a solução, era aparentemente, do paradoxo é porque o velho Biff regressou antes do jovem Biff ter feito as apostas. Ok. O que é que nós, quando o Doc e o Marty vão para 1985 e encontram a escola está fechada. Sim. O professor, o Strickland, que é o diretor da escola, tem uma caçadeira é constantemente atacado por hooligans e antigos coquetéis alunos, Molotov, que roubam os jornais e que incendeiam a casa. Exatamente. O único personagem que parece estar na mesma é o bêbado de Hill Valley, aquele Red, que está deitado lá, que anda lá no meio dos motares. Sim. A praça da cidade está completamente invadida por motoqueiros e criminosos. E até há tanques da polícia, que é a única maneira da polícia não ser apedrejada. Aquilo faz lembrar um bocado o cenário do Robocop 2. Sim, isso. Tipo, alguém disse, vamos usar o cenário do Robocop 2 só para fazer isto. São uma cena super, sabes, tipo uma mistura de Mad Max da cidade. Ali não há nada de luxuoso na cidade a não ser o hotel do Biff, que é o tribunal, não é? No fundo é a Clock Tower, o edifício mais importante em Hill Valley para a história do filme. A mãe do Marty está finalmente casada, tal como o Biff queria e desejava e profetizava. Um dia, Lorraine, tu vais ser a minha mulher. E, portanto, isso mas é muito custo porque ele matou o pai do Marty, não é? E com a mesma arma com que ele ia matar o Marty. Exatamente. E a Lorraine fez implantes, vive às custas do dinheiro do Biff, mas aparentemente não é essa a principal razão pela qual ela está casada com o Biff. O Biff aparentemente mostra que ela tem a perna presa ou o rabo preso porque o Biff paga as vidas dos filhos. Dos filhos, exatamente. Eles estudarem nos colégios estrangeiros. Ele fala nos cartões de crédito da Linda, que é a irmã do Marty, fala no sanatório ou o que quer que seja onde o verdadeiro Marty está instalado. Porque era engraçado imaginar o Marty no sanatório falar sobre viagens no tempo, que isto é um paradoxo, não é? Era engraçado imaginar uma coisa assim do género, porque provavelmente esse Marty viajou no tempo, não é? E aquilo que aconteceu ao Doc também, não é? E tudo isso era super interessante. Concordo, eu quero saber como é que chegámos ao ponto dele matar o George McFly. Mas sobretudo o que é que ele ia dar no sanatório? Estou a imaginar uma cena um bocado a falar sobre viagens no tempo e as pessoas, está bem, ok, está certo. E eu comi a minha mãe, calma lá, isso é ok, sabes? Próximo, não é? Meti o gajo e ele dá-lhe uns comprimidozinhos para o gajo acalmar-se um bocado. Jeez. Isso é interessante imaginar o que é que seria. O Biff, por seu turno, já andava antes à espera que o Marty lhe aparecesse pela frente para lhe fazer perguntas sobre a riqueza e sobre como é que ele se tornou o homem mais poderoso de Hill Valley. Porque o velho Biff, o Biff octogenário, avisa o jovem Biff que um dia vai aparecer aí ou um miúdo ou um velho a fazer-se passar por cientista. E eles vão-te fazer perguntas sobre este almanac. E ele diz, nunca pensei que tu fosse esse miúdo. Que é o Marty. E então é aí que ele decide, vais morrer como o teu pai morreu, com a mesma arma. Sobre essa pergunta do passado, é engraçado. Eu no outro dia estava a ver
não sei se foi no Family Guy ou foi nos Simpsons, acho que foi no Family Guy, uma cena engraçada, que era uma discussão do George McFly e a Lorraine a dizer, estão dois a discutir e a dizer, estou farto, porque tu deves ter tido um caso no passado com o Marty, porque o nosso filho é igual ao Marty. É igual ao Marty e ainda tem o nome dele. Tu ainda estiveste com ele, não tiveste? Ela, não, não acredito em ti. E é um bocado esse paradoxo também, não é? Ou seja, eu também eu lembro na altura, antes de ver essa brincadeira, imaginava, tipo, mas ok, tudo bem. E depois ele veio crescer, tipo, este gajo é muito parecido, é mesmo muito parecido com o gajo que estive cá no passado, não é? Não tivemos, tipo, será que, sabes? Mas uma coisa também muito perturbante no segundo filme, para além da fraca qualidade moral da Lorraine, não é? Sim. Que por dinheiro fica com o Biff, é a fraca qualidade moral do Marty de 40 anos, que aparentemente, independentemente dele sofrer imenso com o facto de o ofenderem e de lhe chamarem cobarde, ele estar disposto a fazer falcatruas com o dinheiro da empresa só para provar ao colega de trabalho que não é um cobardolas. Eu sempre achei isso também super estranho, porque é um tipo que super íntegro em todas as cenas, mas depois nisto o que é que aconteceu ao Marty para o Marty entrar num esquema qualquer que nós não sabemos o que é, sabemos que envolvia transferências de dinheiros na empresa, mas Marty McFly, you're fired! Fujitsu-san! Não! E o Needles, que está sempre envolvido. Aliás, é a primeira vez que nós conhecemos o personagem do Needles. O Needles que é responsável por ele ter perdido a mão, não é? Porque o Marty McFly, de 40 e tal anos, não teve uma carreira musical por causa de um acidente de automóvel que nós conheceríamos apenas no terceiro filme, mas que ficaremos a saber que foi um desafio que o Needles lhe coloca. E esses mesmos Needles, passados vários anos do acidente de automóvel, volta a desafiá-lo para uma falcatrua com o dinheiro da empresa. E ele volta um acidente e o gajo ainda volta a cair na mesma falca. Come on, Marty. Marty, abre os olhos. Não é? E nisto tudo, nesta história toda, eu sempre me questionei em todo o filme: onde é que está o Doc? Onde é que está o Doc do futuro? Onde é que está o Doc? Não é? Nós temos o Doc do passado, mas o Doc do futuro, onde é que ele está? O Doc do futuro foi internado. Pois é, sim, tens razão. O Doc dos anos 80 está internado, não é? Tá. Pois é. Há um artigo de jornal que mostra que ele está num... Sim. Mas o que faz pensar, se ele em 85, não é? Está internado. Sim. Ele passou... é mais um paradoxo qualquer, quer dizer que ele não deveria estar a trabalhar absolutamente em... Bom, está bem, naquele timeline, naquele tempo alternativo não há máquina do tempo. Tem que haver. Porque o gajo está internado, como é que ele faz a máquina? Pois é. Se não há a primeira viagem de 85, como é que há máquina do tempo? Se ele nunca construiu a máquina do tempo. E o Marty não desaparece como foi no passado. Nós sabemos que ele não construiu a máquina do tempo no mesmo traço temporal. Mas mesmo seja no mesmo traço temporal, imagina, o Marty está a tocar, no primeiro filme ele está a tocar música, está a tocar no concerto e a mãe não está muito ligada. Ele, no momento em que a mãe não está ligada, ele começa a desaparecer, tipo. Mas no segundo, o Doc nunca faz a máquina e ele está lá. E a máquina nunca desaparece. Ele nunca desaparece, nem ele desaparece. Sim. Nem... E ainda por cima ainda existe outro Marty que está internado, não é? Ou que está no estrangeiro, ou o que for. Pois, está num país fora. E agora? Como é que eu vou começar a ver este filme? Eu perdi toda a minha infância. Estás a gozar? Agora estou... Não, eu vou continuar a adorar o filme mesmo com essas falhas todas. Por isso. Sim. Mas é verdade, é estranho. Mas é um filme que depende muito do primeiro filme. Depende completamente. Tem que bater muitos dos pontos que o primeiro filme já tinha batido. Depois tem que reviver momentos conhecidos do primeiro filme. Portanto, é um filme que eu... É um pouco por estas razões que eu considero menos emblemático. Eu lembro-me, sabes que eu, se não me engano,
Eu lembro-me quando o Nuno Marco dedicou o episódio da caderneta de cromos ao que ele chamou a trilogia mais emblemática dos anos 80, que ele disse que a trilogia do Regresso ao Futuro era muito semelhante à trilogia da Guerra das Estrelas, que é, temos um primeiro filme que é bonzinho, Exato. temos um segundo filme que provavelmente é melhor que o primeiro, Yeah. que é o que diria a maioria das pessoas sobre o Império Contra-Ataca. Sim, claro. E temos uma terceira parte que é, se calhar já não é assim tão bom. Sim. E eu não concordo. Eu acho que, para mim, sem dúvida, que o primeiro filme é muito superior ao segundo, porque o segundo é muito subserviente ao primeiro. Sim, e depende, sim. uma pessoa que não tenha visto o primeiro ganha muito pouco em ver o segundo filme. Sim, e no Star Wars o segundo não é propriamente o refazer dos passos do segundo, é um filme totalmente novo, tirando a parte final, não é? Da luta e de me deixar, ou seja, de eles escaparem sempre, não é? Sim, concordo. O que estás a dizer é, tu achas que o terceiro filme do Regresso ao Futuro faltavam os Ewoks? É isso? Faltava uma aldeia abandonada no Velho Oeste, No Velho Oeste. com anões. Com os Sand People. Não é? Bolas. Não é? O Doc até parece um bocado de Sand People. Tem uma arma parecida com... Tem um Rob. Um Rob não, tem uma um gabardina. Tusken Rider. Um Tusken Rider. Os Sand People são os baixinhos, são os Jawas, não é? Yeah. Agora diz-me lá, do segundo filme, quais é que eram aqueles objetos do futuro que... Tu já falaste no Overboard, não é? Que era um objeto icónico que nós queríamos ter. Eu adorava a Coca-Cola, aquele bar com a Coca-Cola que saía. Sim, e que não se percebia balcão. como é que aquilo abria, não é? Porque ele farta-se de tentar abrir E não garrafa cabe. com a Pepsi. Exatamente, com a Pepsi, exatamente. E não se percebe, nunca se mostra como é que se abrem aquelas garrafas. Cena onde aparece, aliás, o Elijah Wood a jogar. é um dos miudinhos que está a tentar ligar aquele arcade. Exatamente. E mais. Eu gostava muito da Coca-Cola, era das cenas mais icónicas. E gostei. Há uma parte do filme que eu há duas coisas do filme. Há várias coisas do filme que eu gosto muito. Um é a entrada no futuro, não é? Com os carros todos a voar. E aquela questão do tempo em que ele vai para a desvida entre 3, 2, 1 que ele diz que a meteorologia atingiu o pico. Eu adorava que isso fosse assim. É tipo, olha, eu sobretudo, sabes, mando de moto e é daquelas coisas que é fantástica. É tipo, que vai para a desvida entre 3, 2, 1, ok, posso ir de moto para casa sem molhar, mas não. É isso. A outra era os ténis os ténis de self-lacing, não é? Aqueles ténis da Nike. Que tinham. Mas sabes o que é que eu fascinava mais? Nem sequer eram os ténis. Muitas vezes era aquela caixa cilíndrica com a tampa meio transparente que via lá meio os ténis, não é? Tu tinhas isso, tinhas o casaco se ajustava ao teu tamanho e secava automaticamente. Exatamente. Uma coisa que eu também nunca esqueci foi as pizzas liofilizadas. Aquela pizza que se punha num hidratador e ela crescia a tamanho familiar. E vinha num saquinho muito pequenino. Exatamente, tinha uma coisa pequena e depois parecia uma cena elétrica tipo. Ela abria, tirava a pizza. E a família toda diz: avó, ninguém hidrata uma pizza como tu. Exatamente. O que é que havia mais assim? Tirando os ténis, os overboards. Havia o taco de beisebol retrátil, não era? Do Div. Ele tem aquele taco de beisebol que é retrátil, não é? Que aumenta o tamanho, não é? Neste caso é para dar para os dois lados, não é? A cozinha da família tinha uma espécie de jardim flutuante que descia do teto, onde tu podias escolher fruta que estava ainda enraizada. Exatamente. Tinhas televisores que permitiam assistir a videoconferência. Está bem. Videoconferência e tinhas todos os canais disponíveis. Não é? Televisores que permitiam ver 30 canais ao mesmo tempo. Exatamente. Ou o que quer que tu pedisses. Que é o que... Tu lembras-te só uma parte, tu lembras no início da TV Cabo? Sim. Havia um canal. Exatamente. Que dava as previews de todos os canais. Tudo que estava a dar em um momento. Uma pessoa, deixa-me lá ver o que é que está no canal. Tinha tipo umas 18 janelas ou 20 janelas. É verdade. Mas havia isso. Havia uma coisa estranha, mesmo muito estranha, ainda havia faxes. Que tipo? Sim.
O Marty é despedido por fax. Via fax, exatamente. Até no roupeiro, porque a Jennifer está escondida naquele roupeiro, armário por exatamente. baixo das escadas que dão para o primeiro andar da casa, e ela lá também recebe mas é muito estranho. Imagina fax. alguém dizer, vou comprar 50 fax. Se calhar era uma coisa que na altura as pessoas diziam que qualquer dia vai haver fax em todas as divisões da casa. Já que há telefones, vai haver um fax, não é? Em 2015, ainda estamos à espera. Ainda estou à espera de ter uma em todas fax. as divisões. Eu ainda lembro da tentativa de me ligar outra vez um fax, eu estava de fora e... eu tinha acabado de instalar a impressora e decidi experimentar o fax, e o único número que eu sabia de cor era o meu. era o teu número. E então, tu ainda falavas lá, tu disseste que eu andavas a minha voz. eu ouvi a tua voz na minha impressora. Eu adorava que isso ainda fosse real, só para filmar uma voz assim da impressora. A minha HP. Epá, que é uma coisa que ninguém pensa dizer, eu ouvi uma voz assim da impressora. Só se for ouvir um bocado de fantasmas, ouvi uma voz assim da impressora. É melhor então ter que ter aqui um exorcista à sua casa. Mas o que é que havia naquele bar dedicado à memória dos anos 80. Os anos 80 eram revividos muito por as figuras do Ronald Reagan, do Ayatollah Khomeini, que eram os teus empregados virtuais. Exato. Não havia funcionários no café, eram os ecrãs. Os empregados eram os ecrãs que te perguntavam o que tu querias, que te sugeriam os especiais do dia. Epá, eu confesso que até uma parte minha que eu adorava que houvesse uma coisa de hoje em dia assim. Ir a um bar, tipo... temático do Regresso ao Futuro, mas só desse, não do passado, do futuro com as Pepsis e isso tudo. Epá, ia adorar. Tinhas também, o Michael Jackson estava bastante presente, tu tinhas a música do Beat It a passar, e aí eles acertaram. Nós ainda continuamos a achar que o Michael Jackson representa certinho e completamente. inconfundivelmente. E o Beat It. Foi naquilo que eles acertaram. Depois há aquela loja de antiguidades onde o Marty compra o almanaque dos resultados esportivos das últimas 5 décadas, em que temos aspiradores portáteis, aqueles pequeninos. Sim. Temos jogos da Nintendo. Acho que um dos jogos é o Jaws, se não me engano. O Jaws, que também está no cinema, também está na sessão. Já o Jaws 23 para aí, exatamente. E os cartazes são holográficos. Exatamente. E o filme é realizado pelo filho do Spielberg. Exatamente. Mais o que é que havia mais no futuro? Havia aquele chapéu com aquelas cores muito estranhas que o filho do Marty tinha. Depois com os tecidos mais modernos. E o mais engraçado, eu adoro esse tipo de cores, como tu sabes, é uma coisa que até me fascina bastante hoje em dia. Mas aparentemente era moda entre os jovens usar os bolsos para fora das calças. Exatamente. Que o Doc recomenda que o Marty ponha os bolsos para fora das calças. Eu acho que é melhor com o filho. Mas eu acho que ainda é melhor do que hoje em dia com as calças fundo da cintura. Acho que é bem melhor os bolsos fora. Não é? Havia uma cena que a filha do Marty está a usar, que era aquela máquina que ela usa ao contrário, não é? Que era uma cena tipo um overcraft, mas ela está de cabeça para baixo. Não, isso é o pai do Marty. É o pai, exatamente. O George teve um acidente é verdade, nas costas. E aparentemente é melhor para as costas tu andares com a cabeça para baixo. Exatamente, é isso mesmo. É isso. Um flutuador, um overboard. Neste filme já não é o mesmo ator. Já não é. O Crispin Glover já tinha dado mal com a produção, já tinha sido posto fora, e entre eles arranjam um outro ator. E portanto, para ele ficar ainda mais irreconhecível, a ideia era pô-lo de cabeça para baixo, para ser ainda mais difícil. Ou seja, o que eles fizeram foi um bocado um Império Contra-Ataque, não é? Porque o Luke Skywalker, o Mark Hamill, tem um acidente, tem uma cicatriz na cara. Só que aqui não há Mark Hamill. Aqui não há Mark Hamill. Não há o Crispin Glover. Imagina se a gente descobre que o Mark Hamill a fazer do pai do Marty. Não, mas não, qualquer coisa Freeman, acho. Morgan Freeman, não acredito. Exato, era o pai do Marty que estava ao contrário. E o DeLorean continua a ser o carro com mais pinta no futuro também. Sim. Foi giro o Mr. Fusion. Exatamente. Foi giro o carro ser voador, mas tudo isso tinha sido apresentado no final do primeiro filme. Mas o Mr. Fusion era uma das coisas mais interessantes, ele usar combustível. Hoje em dia, se calhar, funcionava muito bem usar o lixo como combustível. Ninguém tira ideias do futuro. Uma das coisas que eu também acho giro foi o
o restyling do Marty para a sua segunda investida em 1955, quando ele vai com o Perfecto, o casaco Abdal, com o seu chapéu e os óculos escuros. Exato. Voltou a funcionar para um momento icónico do personagem, acho eu. Sim. Roupagem, nova roupagem. Sim, uma mistura assim um bocadinho de James Dean, meio mangas, não é? E meio detetive privado, não é? Sim. Andar com os óculos escuros, não é? Escondidos atrás das árvores e das esquinas da escola. Boa. Depois temos aquela perseguição icónica no túnel, um bocadinho à Hitchcock, em que o Cadillac do Biff vai tentando abalroar o Marty no seu overboard, não é? Ou ele tem o overboard, exatamente. E depois há essa parte final em que ele tenta ultrapassar a velocidade do carro do Biff. Depois é aquela coisa, ele vai agarra-se na parte da frente do carro e depois corre por cima do carro e mais uma vez o Biff leva o carro contra um carro de estrume, não é? Quando ele vê a fita quando ele se agarra à fita que está presa ao DeLorean. E continua, para mim, a ser um dos momentos mais. Quando era miúdo, fiquei mesmo muito gasp, muito. Quando já estás a prever alguma coisa, porque aquilo está uma grande tempestade e lá um relâmpago acerta no DeLorean e desaparece. E tu ficas tipo. Ainda hoje, quando vejo o filme, fico meio perplexo com aquilo. Parece que aparecem dois novos no céu. Há assim duas volutas. Tenho que ver. Há assim duas volutas de chamas que ficam no céu. Sim. E, sim, é verdade. Porque o meu cérebro fica preso àquilo. Mas que 99? O que é isto aqui? Ou 66? É um código demoníaco qualquer. Estava aqui a imaginar o que é que o carro poderia ter feito para fazer um 6, não é? Tipo andado para a frente e para trás, não é? Depois o Marty fica ali desesperado no meio da chuvada. Exatamente. Começa uma grande carga de água na noite da tempestade e pouco depois aparece um carro ao longe do qual sai um tipo de fulano dos Correios. Na altura nós não percebíamos bem, ele vem com uma gabardine e parece que vai sacar uma arma do casaco, mas depois é um envelope de cabedal com uma carta lá dentro que dizia para ser entregue a um Marty McFly, exatamente. Mas era uma carta que vinha de 1880 e tal, 1886. E continua a ser quando ele lê a carta e diz: "Oh my God, Doug is alive!" Isso mesmo. E tu ficas mesmo tipo: tão bom. Eu agora estava a tentar evocar o ator que faz o carteiro que entrega a carta. Porque ele já apareceu numa série de coisas que nós vimos, mas eu não consigo agora. Também não consigo, confesso, também não estou. E depois o filme faz não se dá por fechado. Ia dizer que dá por fechado, mas não, o que faz é ele diz: eu agora tenho de ir ter com o único homem que me pode ajudar. Exatamente. Que é o Doc. Então ele corre para a rua principal de Valley em frente à Torre do Relógio. Exato. E surpreende o Doc Emmett Brown. Que tinha acabado e ele diz: mas eu acabei de te enviar. Exatamente, que tinha acabado de fazer isso para o futuro. E ele diz: eu sei, Doc, e eu voltei do futuro. Exato. E o Doc cai costas. Tipo, continuous. É frase. Isso mesmo. E depois nós temos, nessa altura já sabia do terceiro filme, eles foram filmados ao mesmo tempo. E de repente o ecrã é invadido com boiada. Exatamente, com um bocadinho. Porque acho que aquilo até. Se calhar já estou a trocar ideias, ou seja, a trocar memórias, que é quando dá aquela última música do pam, pam, to be continued, depois dá uma música meio coboiada, tu ouves o isso mesmo. E ficas tipo. E de repente é que dá o trailer do segundo, do Marty vestido de cor-de-rosa, entrar no carro, entrar e ver os índios todos e a cena Clint Eastwood. E dele ser arrastado pelo Biff, pelo cavalo. E quando dá o tiro e depois ele está lá o Doc vestido com o seu cowboy. Olha, agora lembrei-me, diz. O carteiro é o pai do personagem principal daquela série Freaks and Geeks. Ok. Pronto, agora já sei quem é. Boa.
E o que é que nós fazemos ao terceiro filme? Vamos deixar para um outro Pá, eu episódio? acho que temos de deixar para outro episódio, porque temos que falar de algumas coisas que se calhar as pessoas conhecem, que é depois do terceiro filme, que não vai ser uma grande conversa muito, muito extensa. Nós temos muita coisa que depois continua connosco até ao nosso, vamos chamar, futuro. Ou seja, nós vemos o último filme e depois ficou muita coisa e que nós nunca perdemos, e as nossas vontades de adquirir ou de comprar ou de ter, e mexe muito com uma coisa que nós temos em comum, que é o colecionismo. E acho que era giro, se calhar no próximo falámos um bocado sobre essa vertente toda do colecionismo dentro do Regresso ao Futuro, porque foi muito divertido, porque nós vamos repetir isto mais uma vez, nós não tínhamos nada do Regresso ao Futuro, só tínhamos memorabilia, não é? De uma matrícula, um carrinho, isso tudo. E nos últimos tempos temos uma catrafada de coisas interessantes, que houve um processo mesmo de crescimento até as adquirir. E acho que era giro falarmos um bocadinho sobre isso, e falarmos um bocado sobre essa memorabilia e como é que chegou até nós termos. Porque foi dos filmes com menos merchandising durante 30 anos. Completamente, não houve nada. Não havia nada para comprar, a menos ou fosse um Matchbox ou um carro. Exatamente, uma pequena réplica do carro. E hoje em dia tu tens uma catrafada de coisas, Playmobil, Lego, figuras. E acho que era giro falarmos um bocadinho de todo esse processo de o que é que há, o que é que já vamos ter, o que é que falta, o que é que não falta. E era engraçado nós falámos isso um bocadinho quando falámos do terceiro. Está bem. Parece bem? Pode ser. Pronto. Eu aproveito qualquer hipótese que haja para voltar a falar do Regresso ao Futuro. Pronto, então é como regressar a casa. É como regressar ao futuro, ao passado, neste caso. E acho que assim podemos dar mais uma conclusão ao trabalho de Hércules. Tu normalmente acabas sempre muito bem com a frase. Que vamos dar descanso ao Hércules. Vamos dar descanso ao Hércules, exatamente. E assim damos como terminado mais um episódio. Adeus. E não te esqueçam de nos seguir nas plataformas habituais de podcast ou na nossa página de Instagram, @o segundo trabalho de Hércules. Queremos dar vocês.